Olá, meu nome é Pedro Henrique Bester Pribitoves, eu sou aluno do curso de Agronomia da Unijuí, a Universidade Regional Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, localizada no município de Juí, e estou cursando o 8º semestre, e este trabalho é da disciplina de Plantas de Lavoura 2, sob orientação do professor Ivan Ricardo Carvalho. Eu vou falar um pouco sobre a cultura da chia, e inicialmente eu vou fazer uma introdução. Ela é uma planta oleaginosa herbácea, anual, originária das zonas montanhosas do oeste e centro do México até o norte da Guatemala. Se destaca pela sua adaptação a regiões de climas tropicais e subtropicais. Durante séculos, as sementes de chia eram utilizadas como alimento pelos índios do oeste e do sul do México. A seleção humana exerceu nesta espécie uma forte influência em sua evolução, dada a capacidade da planta produzir milhares de sementes, combinada com seu ciclo de vida anual e seu sistema de polinização altamente autógamo. A diversidade genética em torno da chia está reduzida, portanto deve-se valorizar a diversidade atual dessa espécie para planejar melhor a sua conservação e aproveitamento. Para reduzir a perda genética e cultural, é necessário um programa de resgate e valorização desta espécie nativa, a fim de planejar melhor seu manejo, aproveitamento e conservação. Atualmente, se cultiva chia comercialmente na Austrália, Bolívia, Colômbia, Guatemala, México, Peru e Argentina. No Brasil, as regiões do oeste paranaense e noroeste do Rio Grande do Sul começaram a investir no cultivo de chia nas últimas safras, apresentando bom resultado, apesar da falta de informação a respeito das exigências nutricionais da planta. As pesquisas existentes se concentram principalmente em características relacionadas à composição do grão. Além disso, existem informações imprecisas sobre as exigências nutricionais da chia, utilizando-se em muitos casos recomendações de adubação para outros países da América Latina. Para a comercialização, são destinadas as sementes que contêm maior proporção de proteína e lipídios, sendo assim uma fonte de alimentação atrativa para muitos dos países em desenvolvimento da região central da América Latina. Nos últimos anos, essa semente tornou-se importante para a alimentação humana, por fornecer benefícios à saúde, como por exemplo a redução de doenças cardiovasculares, colesterol, triglicerídeos, obesidade e regulação do intestino, bem como prevenção de doenças como a diabetes do tipo 2 e de alguns tipos de câncer. Atualmente, a chia está sendo bem aceita devido às suas importantes características relacionadas às suas sementes. Por exemplo, livre de glúten. Além disso, dos 33% de óleo da semente, 58% corresponde ao ácido linolênico, ácido graxo insaturado ômega 3, que é importante para a saúde humana. No cenário brasileiro, as dificuldades encontradas pelos produtores estão relacionadas à colheita das sementes e sua comercialização. Por se tratar de uma cultura pouco explorada no país, o mercado comprador não está estabelecido. O destino das sementes acaba sendo fornecimento a mercados e lojas de produtos naturais. Esta foi uma breve introdução e agora eu vou falar sobre a descrição botânica e morfológica desta cultura. Ela é uma cultura anual com uma altura entre 1 e 1,5 metros. O sistema de raízes é bem desenvolvido e fibroso, que consiste de uma raiz principal ramificada. É uma planta com folhas opostas de 4 a 8 centímetros de comprimento e 3 a 5 centímetros de largura. O caule é ramificado de seção quadrangular com pubescências curtas. É uma planta alógama com flores purpúreas ou brancas, que crescem nas extremidades do cacho da planta, produzindo de 20 a 30 flores. As características morfológicas e fenológicas que identificam as variedades domesticadas são os cálices fechados, sementes de maior tamanho, inflorescências mais compactas, a flor mais larga, presença de dominância apical e uniformidade dos períodos de floração e maturação. As flores são hermafroditas, de coloração roxa ou branca, pequenas para uma alta taxa de fecundação, sendo encontradas nas extremidades dos ramos. Após a fecundação, as flores dão lugar a um fruto em forma de aquênio indehiscente, de coloração preta acinzentada. Apesar de que a planta produz 3 tipos de semente, como a maioria da produção de chia contém alta percentagem de sementes pretas, de um modo geral, a chia disponível comercialmente apresenta uma mistura de 3 sementes. No entanto, existe também possibilidade de aquisição das sementes de cores separadas. Como na maioria das plantas cultivadas, a chia tem demonstrado uma ligeira perda do processo de variabilidade genética no processo de domesticação. Com isso, os esforços estão sendo direcionados na seleção de plantas domesticadas,
a partir de uma porção pequena do total da diversidade genética. Agora uma breve abordagem sobre a ecofisiologia da cultura da chia. Ela prefere solos arenosos, bem drenados, com pH variando de 6 a 8,5. Esta cultura tem baixa tolerância à salinidade, já que altas concentrações de sal no solo podem reduzir significativamente a produção de óleo essencial. Ela requer áreas de plantio a pleno sol e temperaturas amenas durante a noite. A frutificação não ocorre em condições de sombra. Ela é tolerante à seca e tem sido sugerido como uma escolha para sistemas de cultivo em ambiente semiárido. As temperaturas mínimas e máximas de crescimento dessa cultura são 11 a 36 graus, com um intervalo ideal entre 16 e 26 graus. Essa planta não tolera geadas, é muito sensível a baixas temperaturas, o que pode também comprometer a produtividade de grãos. A duração do ciclo da cultura varia de 140 a 180 dias, dependendo da latitude, pelo fato que é uma planta sensível ao fotoperíodo. Em relação a fatores externos, as sementes de chia apresentam diferentes respostas para a temperatura e luz. As baixas temperaturas limitam a germinação das sementes, mesmo estando perto dos limites inferiores de algumas plantas tropicais tolerantes ao frio. As altas temperaturas também delimitam a germinação, sendo maiores que os valores típicos das plantas de clima temperado. Essa comparação entre as temperaturas indica que a chia se situa entre as plantas tropicais e as plantas temperadas. A relação existente entre a altitude, a composição de ácidos graxos e a saturação do óleo encontrado nas sementes de chia está relacionada com uma forte relação negativa entre a altitude e a elevação da temperatura. Temperaturas mais frias geralmente aumentam o nível de insaturação dos ácidos graxos da chia, assim como ocorre em outras culturas oleaginosas. As variedades cultivadas no Brasil não são oriundas de programas de melhoramento genético, sendo conhecidas como cultivares comuns ou crioulas, com a mesma denominação para suas sementes. Multiplicadas fora do Programa Nacional de Sementes para uso próprio em pequenas propriedades. No Registro Nacional de Cultivares não consta nenhuma cultivar registrada. É possível, inclusive, que as sementes destes materiais tenham entrado no país de maneira informal, tendo sua data de entrada se perdida no tempo. Agora sobre as formas de implantação da chia. No Brasil, essa planta pode chegar até 2 metros de altura, se for semeada nos meses de outubro e novembro, onde encontra condições favoráveis ao seu desenvolvimento, atingindo produtividades de 800 kg por hectare na colheita, que ocorre no mês de maio. O plantio também pode ser feito nos meses de março e abril, após a colheita da primeira safra de grãos, sendo conduzida até o final de agosto. Nessa época, a produção de grãos é bem menor, entre 200 a 300 kg por hectare. No caso, a cultura entra como uma opção no sistema de rotação de culturas, promovendo a formação de palha, que atua como cobertura vegetal para o solo. Apesar da chia tolerar condições de solos ácidos, recomenda-se a correção do solo e o fornecimento de cálcio e magnésio à cultura. O espaçamento de plantio é de 0,70 centímetros entre linhas e recomenda-se o uso de 6 kg de sementes por hectare. A semeadura é de fluxo contínuo e a distância entre plantas é de 5 a 6 centímetros na linha de semeadura, com população de 20 a 30 plantas por metro linear. E devido ao tamanho reduzido da semente, é necessário realizar a semeadura superficialmente, não sendo maior do que 1 centímetro de profundidade. Os estudos realizados no Brasil têm demonstrado que o número de plantas por área é fator de suma importância na opção de elevada produção e manutenção de elevada qualidade de inflorescências. A respeito do manejo nutricional, recomenda-se a realização da análise de solo, correção de manutenção dos teores adequados dos nutrientes antes da realização da semeadura. Na Argentina, faixas entre 50 a 100 kg de nitrogênio e 40 kg de fósforo são aplicados por hectare. A adubação de cobertura é realizada parceladamente, em 3 épocas distintas, aos 30, 60 e 90 dias após a semeadura, utilizando formulações balanceadas, como o fertilizante NPK 15-15-15. A ausência do fósforo pode reduzir diversas funções bioquímicas na fisiologia da planta, o que pode contribuir negativamente na altura das hastes, diminuição do comprimento de caule, o que influencia diretamente no porte da planta. Já concentrações adequadas de fósforo permitem a produção de carboidratos e açúcares indispensáveis para a composição de seus tecidos vegetais.
pois este nutriente tem papel fundamental na transferência de fotossíntese, além de atuar como componente estrutural nas plantas. Em relação ao manejo de plantas daninhas, entre os vários fatores que podem limitar o desenvolvimento das plantas de chia, está a competição por água, luz e nutrientes com as plantas daninhas. O período, que corresponde a 45 dias após a emergência da planta, é o mais crítico em relação ao manejo de plantas daninhas, pois é quando se tem uma maior pressão das mesmas e uma baixa taxa de seu desenvolvimento, prejudicando seu desenvolvimento e prejudicando a produtividade. Após esse período, a própria cultura faz o sombreamento do solo, limitando ou até mesmo inibindo o desenvolvimento das plantas daninhas em meio ao estande. Para o manejo químico, são restritos os estudos do seu efeito sobre a seletividade em relação à chia, com a menor capacidade de competição da cultura com as plantas daninhas no período que corresponde da germinação até o fechamento da cultura. A aplicação na modalidade pré-emergência da cultura e das plantas daninhas é uma excelente alternativa de manejo dos herbicidas. Estudos relatam que o uso de herbicidas Treflan, à base de trifuralina, e Linurex 50SC, à base de Linuron, em pré-semeadura, não causaram danos à cultura. A trifuralina, o pendimentalin e o Linuron exercem um controle efetivo, com destaque ao Linuron, que apresenta maior espectro de controle. Entre as principais pragas que atacam a chia, as formigas, lesmas e corós apresentam danos na semeadura que podem chegar a 60% da produtividade. Também ocorrem danos nas folhas causados por lagartas do gênero Spodoptera e a lagarta stigmini. Das áreas de cultivo em altitudes maiores que 1000 metros, foram relatadas manchas foliares de coloração escura com aspecto angular, caracterizando a incidência do fungo Cercospora. Em altitudes menores, foram registradas manchas foliares concêntricas, que evoluem para uma necrose e queda das folhas, ocasionadas por bactérias. A chia é caracterizada como planta aromática, capaz de produzir substâncias repelentes contra insetos praga, pela presença de óleos essenciais nas folhas, que atuam como defesa de insetos invasores no plantio, reduzindo o uso de produtos químicos na produção deste cultivo. No manejo de doença, fungos do gênero Cercospora, manchas foliares ocasionadas por bactérias, murcha generalizada associada com fusário, cloroses nas folhas produzidas por Phytophthora, manchas pretas no caule ocasionadas por macrofonina e necroses nas folhas produzidas por Rhizoctonia, também atuam numa baixa produção da cultura. Na questão de colheita e pós-colheita, o ponto adequado é quando as plantas apresentam 80% de folhas amarelas, ou com coloração escura, secas ou mortas. É aconselhável fazer uma ventilação de ar quente a 40 graus, e se recomenda armazenar o grão em locais secos a uma umidade relativa não superior a 60%. O rendimento dessa espécie em plantações comerciais é aproximadamente entre 500 a 1000 kg por hectare. As modificações estão relacionadas à altura da plataforma, para que não ocorra o rompimento das inflorescências e a redução da malha das peneiras, o que evita a perda decorrentes da colheita. O beneficiamento das sementes pode ser realizado na propriedade após a colheita, o que possibilita a comercialização das sementes in natura para o consumo humano, aumentando o valor agregado ao produto, o que contribui para elevar o valor comercial. Então, para finalizar, eu quero mostrar aqui as sementes de chia. Vocês vão poder notar a diferença de colorações, como eu falei no início do vídeo. Então era isso. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e espero que gostem.